Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 11 a 19, que diz assim a palavra do Senhor. E então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e porás o nome de João. E terás alegria, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberás isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançado em idade. E respondeu o anjo e disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres e novas. Vamos repetir o versículo 15, que diz assim: Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Vamos repetir de novo? Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Ele vai falar aqui hoje, Glória a Deus. através de sua palavra. Aleluia, Jesus. Vai fazer a limpa na igreja. Glórias a Deus. Está de olho aí, toda honra, toda glória, todo louvor deve ser dado unicamente a Deus. Aleluia. Dormimos e acordamos porque Ele quer. O salmista escreveu: Dormi e acordei e levantei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Glórias a Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, tem tudo que precisamos saber. De janeiro a dezembro, Deus tem dando oportunidade aos seres humanos. Aleluia. O mês são 30 dias. Uma semana são 7 dias. Hora, minuto, segundos, Deus chamando homens e mulheres para o plano da salvação, para que homens e mulheres venham a entender e compreender o que é que Deus quer com a vida de cada um. Ninguém nasceu nesse mundo por acaso, ou em vão, ou nasceu por nascer. Cada um aqui nasceu com a permissão de Deus. Só que na caminhada, na trajetória, as pessoas se perderam nos seus sentimentos, nas suas vontades, com a ilusão do mundo,
com as mentiras do diabo e com os desejos da carne. Só que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Cada um de nós, ao nascer nesse mundo, tem uma missão para cumprir para Ele, para o Filho dele. Vários tempos se passaram. Homens e mulheres foram chamados, escrito aqui na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Tem as proibições e as permissões de Deus. Muitos preferem mais as libertinagens. Muitos preferem não reparar as proibições para que possam viver uma vida de libertinagem, de orgia, de pecados. Só que não é isso que Deus quer para o ser humano. Todas as proibições aqui na Bíblia têm um sentido. Deus não está proibindo porque Ele é carrasco, porque Ele é ruim. É porque Ele não quer conceder aquilo. Quando Deus proíbe alguma coisa aqui na Bíblia, é porque Ele sabe que aquilo que Ele proibiu vai fazer mal ao ser humano. Se analisarmos tudo na Bíblia como proibição da parte de Deus, é porque Deus está preocupado com a pessoa. Só que a pessoa vê por outro ângulo, vê de outro jeito. Fala que Deus é carrasco, que Deus é ruim, que Deus não quer deixar a pessoa curtir a vida. Não é isso. É porque aquilo ali vai fazer mal ao ser humano, vai reduzir o seu tempo de vida e vai acabar com a sua saúde. Por isso, a mensagem para este dia é para que você entender que a sua pureza, a sua inocência e a sua saúde não tem preço. Você precisa entender que Deus só quer o melhor para você. Então, para este dia de hoje, você querendo ou não querendo ouvir, Deus vai falar. Aleluia! Porque bebida e santidade não se combinam. Não se combinam. Glória a Deus. E o tema para essa mensagem é Operação Lei Seca na Igreja. Blitz espiritual através do anjo. Glórias a Deus. Ao ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, muitas pessoas foram destruídas, muitas pessoas foram jogadas por terra, por não querer ouvir o que Deus, o Deus de Israel, o Deus que fez o céu e a terra, o Deus que fez tudo acontecer, e pela força da sua palavra, e pela força do seu poder, tudo existiu. Tudo neste mundo tem um sentido. Tudo neste mundo, Deus sabe o que é bom e o que é ruim, o que vai servir para o ser humano e o que não vai servir para o ser humano. Todas as proibições de Deus escritas aqui na Bíblia é para que o ser humano venha observar, se esquivar do mal, andar no caminho reto, para viver bem essa vida e em breve morar no reino dos céus. Eu vejo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Aqui é a orientação que eu preciso, você precisa, nossa família precisa, o mundo precisa, para
para poder viver bem e em paz neste universo. Ao ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nesta abertura de leitura que nós fizemos aqui hoje no livro de Lucas, a Bíblia diz que Deus chama um de seus anjos lá no reino celestial, e o nome desse anjo tem nome, porque no final da leitura que nós lemos, ele dá o nome dele. Deus chama um de seus anjos e diz assim: meu amigo, faça um favor para mim. E o anjo diz assim para o Criador: o que o Senhor quer, meu rei? Vá à terra agora e leve um recado ao sacerdote Zacarias, porque, irmão, Deus, ele conhece cada um de nós. Ele conhece cada um de nós pelo nome, não é pelo apelido, não é pelo escárnio. Quando Deus ele nos chama, ele chama pelo nome. Eu sou o Senhor vosso Deus e vos chamo pelo seu nome. Aleluia! Glória a Deus! E ele chama um de seus anjos e diz: leve um recado para mim. Aí o anjo: tá bom, Pedro. O anjo se prepara, se reveste da glória celestial e vem à terra, e passeando do céu até aqui a terra. Aí o versículo 11 diz assim: e então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. Imagine se um anjo aparecer para nós nessa madrugada, esse dia, hoje, amanhã, durante a semana, eu não sei qual dia. Imagine se um anjo aparecesse agora para dizer: vim te trazer-te um recado de Deus. Qual seria a sua reação? Você ia se alegrar ou iria se assustar? O versículo 12 diz qual foi a reação de Zacarias. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Porque Zacarias sabia, ele como sacerdote, ele sabia que quando o anjo vinha do céu, se ele não viesse para trazer um recado, ele vinha para punir. Por isso que naquele exato momento, quando Zacarias vê o anjo, ele abaixa a cabeça e começa a ficar com medo. Aí o anjo começa a confortar ele. Versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Aleluia! Glórias a Deus. Tudo na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, tem sentido. Tudo na Bíblia são histórias reais que aconteceram, está acontecendo e ainda há de acontecer no futuro próximo. Aleluia! Glórias a Deus. O anjo veio do céu, irmão. Do céu, para trazer um recado ao sacerdote Zacarias. Glória a Deus. A sua esposa estava orando a Deus. Ela já estava com a idade avançada. A idade dela já não era mais permissível ter filhos. Só que para um homem, para a mulher, para a criança e para o ancião, Aleluia! é impossível as coisas. Mas para Deus não.
Porque o próprio anjo falou assim, dizendo, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Aí o versículo 14 diz assim, o anjo continua falando, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Uma criança, quando nasce nesse mundo, é para trazer alegria, é para trazer momento festivo. E o diabo sabe disso. O inimigo de nossas almas sabe disso. Aí o que o diabo faz? O que o mundo faz? E o que a carne do homem, direcionado pelos seus próprios sentimentos, faz? Em vez de ensinar a criança, como diz a Bíblia, ensinar a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, jamais se desviará dele. Glória a Deus. Eles ensinam a criança nas coisas do mundo. Eles ensinam a criança que a feitiçaria, a idolatria e as coisas erradas que a Bíblia condena é normal. Eles ensinam aquela criança a cedo a despertar desejos carnais. E com isso, não tem alegria, não tem prazer e não tem um futuro mais na frente. Aleluia. Mas qual foi a ordem que o anjo deu? O anjo determinou uma ordem que não vinha desta vida, vinha do céu. Glória a Deus. Devemos seguir as orientações que vêm do céu, que vêm de Jesus, que vêm do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Desde quando eu me converti, irmão, em 1997, eu levantei a mão e aceitei a Jesus, ou Ele me aceitou. Em 1998, me batizei. E coloquei no meu coração seguir tudo que está na Bíblia, independente dos meus altos e baixos. Procurar pregar tudo que está na palavra de Deus, independente que eu esteja enquadrado em alguma coisa. Seguir o propósito daquilo que Deus colocou na minha mente e no meu coração. Tudo foi seguir, obedecer e estar na palavra de Deus. Causou-se duas fúrias, a fúria humana e a fúria satânica. Quando também eu resolvi parar de vender bebida, agora ó, parar de vender o cigarro, aí mesmo que a fúria aumentou. Um parente se levantou contra mim e o diabo se materializou. Eu não sei se muitos de vocês tiveram essa experiência. O demônio fazia assim, se materializar e aparecer na sua frente. Assim aconteceu comigo. O diabo apareceu para mim e falou assim: quem é tu para se levantar contra aquilo que me pertence? E eu perguntei: o que te pertence, diabo? A bebida e o cigarro. Através da bebida e o cigarro, eu desalinho o comportamento humano e coloco ele do jeito que eu quero e depois o destruo. Quem é você para se levantar contra a minha obra? Aí eu cheguei para o demônio e falei assim: agora eu sou profeta do Deus Altíssimo, conheça a palavra dele e você não pode mais me derrotar. E aí o diabo voou
para cima de mim, ou em nome de Jesus Cristo, seja repreendido nessa hora. Aí o demônio ficou paralisado no ar, sem poder avançar para frente, porque a fraqueza do demônio está aqui, ó. Palavra de Deus. Na rejeição das coisas do mundo, na consagração ao Altíssimo. E eu não sabia como vencer o demônio antes de Jesus. Depois de Jesus, depois que eu conheci a Cristo, eu descobri a fraqueza de Satanás e os demônios. Aleluia! E está na palavra de Deus. Glória a Deus. Só que tem uma determinação na Bíblia que você tem que obedecer e tem que seguir. A Bíblia diz assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque o que ama o mundo pode se constituir inimigo de Deus. Glória a Deus. Aí esse Aleluia. anjo vem do céu, traz o recado a Zacarias Glória a Deus. e dá uma ordem. Versículo 15: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. O que quer dizer essa palavra? É que o homem e a mulher têm que viver em consagração, têm que abandonar verdadeiramente o mundo e suas ilusões, têm que deixar de vez as obras do diabo e os desejos da carne, porque a Bíblia é bem clara nos seus capítulos e versículos. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Glórias Deus. a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo veio a esse mundo para desmascarar o diabo e para desfazer toda a obra de Satanás, porque a talagada do inferno com a pinga dos demônios tem causado sintomas pecaminosos em muitos seres humanos. E são pecados de uma tal maneira que o ser humano começa a cometer a abominação, a imoralidade, o incesto e a zoofilia, entre outros pecados que biblicamente, juridicamente, cientificamente, filosoficamente diz que destrói o ser humano. Em Coríntios, muita gente pensa que vai para o céu e está caminhando para o inferno. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10 a 11 diz: não ergueis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores não herdarão o reino dos céus. E é o que alguns têm sido. A palavra de Deus é fiel e verdadeira, irmão. Quando o anjo vem trazer esse recado, quando ele diz que o menino que ia nascer no mundo e nasceu seria grande diante do Senhor, a ordem foi: não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. O menino não havia nem nascido ainda, e ele já estava escolhido para fazer a obra de Deus. Aleluia, Jesus. Só Glória que a Deus. se nós olharmos a Bíblia Sagrada, a palavra de Louvado Deus, seja Deus. Aleluia. e se nós formos analisarmos do Gênesis até o Apocalipse, são inúmeras, irmãos, as orientações de Deus na palavra dele Glória a Deus. sobre Aleluia. a ilusão que o mundo traz.
glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí no versículo 16 diz: e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Essa era a missão. Mas como ele iria converter alguém se ele ficasse igual ao mundo? Bebendo, fumando, usando droga, se prostituindo e cometendo coisas que a Bíblia condena. Não ia converter a ninguém. Por isso que a Bíblia diz que todos nós temos que se separar das coisas do mundo. Porque o mundo passa e a sua ciência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Houve a proibição de Deus desde o Gênesis até o Apocalipse a todos aqueles que são do ministério, ou foram chamados ou vocacionados ao ministério.